Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, bom dia, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso primeira entrevista do dia. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado de cana, no mercado de açúcar. A gente vê aí que as commodities em geral tiveram um salto nos seus preços, né? Mas ontem, né, nos últimos dias aí o açúcar tem meio que ido na contramão, tem tido uma certa volatilidade. Ontem caiu bem, hoje está retomando aí seus ganhos, alta de 1%, né? O açúcar em Nova York está a 11 cents, quase 12 cents a libra-peso, e a gente vai entender esse movimento do preço do açúcar com o Bruno Conte de Lima, ele que é consultor de açúcar da StoneX. Bruno, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, muito obrigado, Edson. É um prazer estar aqui com vocês. Bruno, primeiro vamos entender, né, o que explica essa volatilidade nos preços do açúcar? Bom, a gente teve realmente os últimos meses aí bastante voláteis realmente para os preços de açúcar. Eu acho que tem alguns fatores que explicam isso. A gente teve um início de pandemia um pouco fora do que se esperava para o açúcar, porque inicialmente, né, toda a expectativa era de uma retração da demanda, e o que aconteceu, na verdade, nesses primeiros meses, ali de abril até junho, foi uma antecipação da demanda, né? Então a demanda ela veio com muito apetite para o mercado, para buscar produto realmente. Isso trouxe os preços para cima, né? A gente saiu aí de cerca de abaixo dos 10 centavos que a gente estava para quase para cima de 13 centavos, né, há um mês atrás mais ou menos. Então isso foi um dos fatores. E o segundo fator foi o câmbio. Né? A gente viu também uma desvalorização do real forte, que acabou ajudando muito os produtores e ajudando também com que a gente tivesse os preços em reais muito próximo das máximas históricas. E aí o que a gente vê basicamente nesse último mês é justamente um movimento de arrefecimento de toda essa volatilidade, ou seja, a demanda se antecipou muito, né, veio, comprou basicamente o que tinha que comprar, a gente está às vésperas do início da safra do hemisfério norte, então estamos vendo um movimento de correção muito em função disso, de a demanda ter dado alguns passos para trás, né, menos afoita a comprar na expectativa do início, e o Brasil seguindo muito forte, o Centro-Sul na produção de açúcar, e agora com um desafio pela frente de conseguir colocar esse excedente no mercado, né, em meio a esse cenário. Vamos entender um pouquinho o cenário do Brasil, né, antes da gente entrar nos fundamentos internacionais. A gente vê que há uma preocupação na moagem, né, no andamento da moagem, principalmente com relação ao clima. Como que está, então, o andamento das lavouras nesse momento, principalmente com a função do clima podendo afetar a moagem das usinas? Na verdade, até agora o clima ele tem sido muito favorável para a moagem, né? A Hum. gente tem tido meses secos, praticamente toda a safra aí, as chuvas ficaram abaixo das médias históricas, então, dados os preços que nós temos, as usinas têm favorecido muito a moagem, ou seja, ela tem vindo muito acelerada, né, em todo esse período. E o que começa a surgir agora de preocupação, né, é que possa haver algum tipo de impacto em termos de produtividade para o ano que vem. Né? A gente ainda acha cedo agora, em setembro, né, estando em setembro, avaliar se de fato vamos ou não ter algum impacto. Né? O ano passado a gente teve um comportamento um pouco próximo do clima, ou seja, uma safra mais seca, né, permitindo a moagem, e de outubro em diante as chuvas vieram fortes, até acima da média, então de outubro até fevereiro choveu muito bem, que acabou anulando, de certa forma, o impacto da seca durante a safra. Então, nesse momento ainda é cedo para dizer se a gente vai ter impactos significativos o ano que vem ou não, em função dessa seca, mas o ponto agora é que o clima tem sido favorável à moagem, e ela tem sido bastante acelerada, inclusive até possivelmente deixando menos cannabis aí para o final da safra. A gente ainda está avaliando a possibilidade de uma eventual morte súbita, né, ou de um término antecipado da moagem em função disso, mas sem dúvida isso vai impactar
no início da safra que vem, né? Justamente por conta da moagem acelerada, né? Várias usinas com quem a gente conversa já estão nos relatando sobre a possibilidade de começar a safra mais tarde, o ano que vem, e aí isso pode ter uma janela ali entre março e abril, de que realmente menos cana esteja disponível para esse início eventualmente antecipado. Nesse ponto, a gente gostaria de entender, né, com relação à sua preocupação, principalmente na oferta. A gente viu que as usinas, ao longo desse ano, pela competitividade, houve uma grande preferência pelo mix açucareiro, né? Sim. E tendo esse gap, esse possível gap aí, né, para a próxima safra, como é que você interpreta isso, né? Existe um risco de desabastecimento com relação aos produtos sucroenergéticos ou não? Não, no momento a gente, assim, em termos do o açúcar de forma nenhuma, né? O açúcar, a produção ela está muito, como você disse, focada, né? Então a gente já está com um acumulado aí, a gente já produziu quase 26 milhões de toneladas de açúcar, então é 67% acima do ano passado até esse período, né? A expectativa é de que a gente termine a safra, a nossa estimativa, uma safra de 37,3 milhões de toneladas, então o açúcar está bem tranquilo. Com relação ao etanol, aí que talvez a gente possa ter, não desabastecimento, mas uma correção via preços, né? Então, o que pode a gente viu o etanol se valorizando de preço ao longo da safra, também por uma questão de que a demanda ela acabou vindo uma redução menor do que o esperado, né? E aí com uma oferta menor isso foi possibilitando com que os preços se fortalecessem. Só que aí, agora, né, em função da queda do petróleo, a queda do dólar, a Petrobras fez reajustes aí sequenciais nesse início de setembro para a gasolina, ele cedeu um pouco também. Só que aí para o fim da entre-safra, vamos dizer, né, entre março ali e o começo da nova safra em abril, pode ser que, justamente em função da moagem acelerada e uma menor disponibilidade de cana para o início, né, da cannabis para o início da safra, os preços podem. A expectativa é que talvez os preços subam justamente para corrigir essa disponibilidade menor de produto e tirar um pouco o consumo do etanol de volta para a gasolina. Então, talvez se há uma preocupação, a gente tem que ficar mais de olho no etanol em função disso. Ainda que no momento os estoques estejam bem tranquilos, acima do ano passado, na verdade, a nossa estimativa para o final de safra é de estoques levemente abaixo do ano passado, em torno de 1,5 bi de litros de estoques, né, finais, mas com talvez uma janela aí entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril, em que os preços tenham que corrigir uma eventual disponibilidade mais apertada. E aí tem um outro fator que a gente gostaria de entender, que pode acabar influenciando aí nesses patamares de preços, que é essa política de isenção do etanol dos Estados Unidos em troca de uma abertura para o mercado de açúcar do Brasil lá para os Estados Unidos. Como que está andando essa questão e o que isso poderia influenciar nesse cenário que você está nos trazendo? A gente teve a aprovação agora, né, no fim da semana passada, de uma extensão de mais 90 dias, em que há essa política de tarifa zero para uma quantidade de etanol, né, uma quantidade relativamente pequena, 187 mil metros por trimestre, mas ainda assim, né, se estendeu isso. O que isso pode vir a ocasionar, na verdade, é muito mais um teto para o preço do que qualquer outra coisa, né? A questão é, no momento, o etanol importado, ele ainda, mesmo com a isenção da tarifa, ele ainda chegaria aqui no nosso mercado muito acima do que está sendo negociado. Então, essa importação ela não faz sentido, né? A janela está fechada. Para você ter uma ideia, mas se a gente fosse importar etanol hoje, né, para os meses de entre-safra, o preço equivalente ele chegaria aqui em torno de 2,48 litro, enquanto o mercado doméstico está negociando entre 2,12 e 2,14 reais por litro, ou seja, ele ainda está muito fora. Obviamente que à medida em que, se esse cenário que a gente está colocando
acontecer, as importações sem tarifa, elas serviriam como um teto de preço, mas ainda muito acima, né, do que está sendo negociado no mercado e muito acima até do que a gente espera que o preço possa atingir, porque antes do etanol importado, a gente teria um outro teto, que seria o teto da paridade na bomba, né? Então, a alta dos preços, eventualmente, em função de uma demanda maior do que a oferta, né, nos próximos meses, ela primeiro teria uma barreira em relação à paridade na bomba. Hoje, né, tomando como base os preços da gasolina que a gente tem, esse teto ele estaria em torno de 2,34, 2,33, 2,34, ou seja, tem aí em torno de 20 centavos para subir o etanol, para atingir, né, para que depois ele atinja eventualmente esse segundo teto das importações. Então, no momento, isso não tem tanto impacto no cenário que a gente está vendo, em função dos preços estarem, do etanol importado, né, chegar aqui com preços muito acima do mercado doméstico. Isso levando mesmo em consideração o petróleo. A gente vê que o petróleo, a demanda, né, por combustível fóssil, ele não está retomando como, né, se esperava, né? A gente vê que os países estão tentando reabrir suas fronteiras, estão tentando dar essa retomada para o novo normal, né, que tanto se fala, mas a gente vê que a demanda por petróleo ainda tem patinado. A gente vê que o preço do petróleo chegou ali nos seus $40, mas voltou para baixo desse patamar. Como é que está essa competitividade, né? O que vocês estão vendo aí com relação a isso? Realmente é fato, né? Houve um certo otimismo com relação à retomada da demanda. Os preços chegaram até a superar os $40 e voltaram rapidamente, porque justamente os países produtores estão vendo que a demanda ela não está tão aquecida assim, né? Até a gente teve entre ontem e hoje, tanto a OPEP quanto a Agência Internacional de Energia reduzindo as estimativas para a demanda, né, por petróleo. Isso ocasionou, obviamente, foi um dos fatores que ocasionou essa queda recente e que, em conjunto com a queda do dólar também, fez com que a Petrobras, né, fizesse esses reajustes. Foram 3 reajustes só nessas primeiras 2 semanas de setembro, né, reajustes negativos, baixando o preço da gasolina. Então, isso, consequentemente, também traz para baixo esse teto, né, essa barreira para os preços do etanol. Então, no momento, isso tem sido desfavorável ao preço, né? E aí o que a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses se vai haver uma retomada eventual do consumo, né, que possa levar os preços um pouco mais altos e aí permitir uma alta do preço do etanol, ou não, né? Ou se de repente, né, já vários países da Europa reportando aumentos significativos de casos de Covid, né? Há um receio ainda com relação a essa segunda onda e, consequentemente, tudo isso segurando altas maiores retomada, na verdade, né, do consumo de combustíveis e, por sua vez, do petróleo. Então, de certa forma, isso contribui para que a gente possa não ter né, um evento tão grave em relação à oferta de etanol aqui, porque os preços baixam, o preço da gasolina baixa e traz a paridade na bomba também um pouco mais baixo, mais para baixo, e aí favorece o consumo a sair do etanol e para a gasolina. Então, acaba por ajudar nesse cenário, mas prejudicar na questão do cenário de preço, né, que veio em alta muito forte desde o início da safra. A gente, inclusive, teve o etanol negociando acima das máximas históricas, né, ao longo do mês de agosto, mas já voltando, ainda está acima, né, do que negociou ano passado, que foi a máxima histórica, mas já numa tendência de retração em função disso. E o quanto a venda direto nas usinas pode impactar, né? Que a gente vê que a venda de etanol das usinas no Centro-Sul teve uma queda aí também, em torno de 13%, né? Como que estão as vendas de etanol nas usinas nesse cenário? O que aconteceu, as usinas elas vieram, né, compondo estoques à medida em que o preço foi subindo e o açúcar também estava em preços elevados. O dia a dia do fluxo financeiro acabou sendo feito mais pelo açúcar do que pelo etanol. E como o etanol estava numa tendência de alta,
se aproveitou para segurar, né, fazer caixa com açúcar, segurar o etanol, para ir se aproveitando preços mais altos. Nesse momento em que o preço alivia, as usinas elas, né, compuseram mais estoques, né, sem dúvida. Então a ideia é que ao longo desse próximo mês de setembro, outubro, você tenha produto e as usinas vão tentar fazer um pouco mais de venda para não entrar na entre-safra com estoques. A gente não vê um problema grave agora de que eventualmente a gente tenha os estoques sejam topados, né? Você toma toda a carne, mas há sem dúvida um crescimento dos estoques que precisa ser lidado hoje, né, base fim de agosto. A nossa estimativa de estoque é em torno aí de 1,5 bi acima do ano passado, a mais, né, que se tem. Então, sem dúvida, isso. E aí, setembro, outubro, continuam sendo meses de composição de estoque, né, em função aí da moagem e da produção. Então, a expectativa é que as usinas tendam a vender um pouco mais, sem tanta pressa, obviamente, por conta dessa queda do preço, mas de olho nessa relação, né, de petróleo, o dólar, para ver como que isso afeta a gasolina, porque se eventualmente a gente, né, vir uma queda mais brusca do preço do petróleo em reais, seja por conta da queda do dólar ou seja por conta da queda do petróleo, isso pode trazer o teto do preço do etanol ainda mais baixo e teoricamente forçar as usinas a venderem mais, né, para não eventualmente deixarem de vender e o preço cair mais. Aí o último ponto que eu quero trazer, né, aí voltando um pouco aí para o setor inteiro, né, sucroenergético, na produção de açúcar também, a gente vê que a União Europeia tem tido problemas, né, na sua safra, teve ataques de praga lá, né, que acabou afetando a produtividade. Por outro lado, a Índia continua mantendo subsídios, né, pelo terceiro ano consecutivo. Como é que está, então, o nosso posicionamento no mercado internacional, levando em fatores aí desses nossos concorrentes? A Europa realmente ela trouxe uma preocupação grande, né? Ela vem com uma quebra importante de produção desde 2018, na verdade 2018, 19 para 19 e 20, né? Que é essa safra que está terminando agora em setembro, houve uma queda aí em torno de 400 mil toneladas, mas a maior queda ela vai vir para o ano que vem, então a Europa deve sair de 16,7 para 16 milhões de toneladas, muito em função dessa praga, né, que afetou as lavouras de beterraba lá, mas o que coloca um pouco a Europa, talvez, para o ano seguinte, né, para a safra 21-22, né, a gente vai começar agora 2021, o que coloca a Europa numa situação um pouco diferente, talvez, para a safra 21-22, é que justamente em função dessa praga que atingiu as lavouras, os governos começaram a ser um pouco mais flexíveis na utilização de pesticidas, né, de inseticidas que antes eram proibidos. Então, isso pode fazer com que haja uma retomada da produtividade. Inclusive, o último relatório disponível pela Comissão Europeia mostra que as produtividades, né, de França e Alemanha, que são os dois principais países, ela está próxima do que estava já o ano passado, ou seja, não houve uma queda não deve haver, na verdade, uma queda tão expressiva da produtividade. O que está havendo, sim, é uma redução da área. Então, sem dúvida, a Europa é um player para a gente ficar de olho, mas aquele risco grande, né, que se viu em função dessa possibilidade de quebra aí, por conta da praga, ele se disseminou um pouco. Em contrapartida, a Índia vem, como você disse, com uma safra muito boa. A nossa estimativa é de que ela venha com uma safra agora 2021 em 30 milhões e meio, né, que é um crescimento em relação aos 27 milhões dessa safra, podendo até ser um pouco maior. A Índia já divulgou, né, aumento dos subsídios da cana e do açúcar, né, no mercado interno. Então, o preço mínimo do açúcar no mercado interno foi aumentado, o preço mínimo da cana também, e a expectativa agora ela gira muito em torno da possível Bruno? renovação. Oi. Está terminando, o governo subsidiou 6 milhões de toneladas, com o crescimento de safra e com o consumo, de certa forma, estável em função da pandemia, deve sobrar mais açúcar internamente.
o que consequentemente favorece, né, o setor a pedir um aumento desse subsídio da exportação. Então, não há uma oficialização ainda quanto a isso, mas os rumores são de que o governo deve ampliar o subsídio dos 6 milhões desse ano para eventualmente 6 milhões e meio a 7 milhões no ano que vem. Então, a expectativa é de que haja um aumento do subsídio da exportação, né, e isso, de certa forma, é baixista para o mercado e é competição para o Brasil, né, porque o Brasil vem com uma safra, né, o Centro-Sul especificamente, com uma safra muito grande de açúcar. Até agora as exportações foram satisfatórias, então a gente conseguiu dar fim a esse açúcar, mas a gente está entrando num período agora em que sazonalmente as exportações caem, em função do início da safra do hemisfério norte, mas com um volume grande de açúcar que precisa ser exportado, né? Então, essa necessidade de exportação para os próximos meses, né, de outubro até março do ano que vem, ela tem que superar o histórico. E aí, nesse cenário, entra a Índia como um possível competidor, né, que ela também vai querer exportar, para, de certa forma, compensar um pouco isso. Agora, um ponto importante sobre a Índia que a gente tem que ficar de olho, está no nosso radar, é como o vírus, né, o Covid, está evoluindo lá. Então, o aumento de casos tem sido muito expressivo. A gente tem que lembrar que a grande maioria da safra indiana, a colheita é manual, né? Então, se esse vírus ele chegar de forma mais agressiva nos estados produtores, isso pode afetar a colheita, né, o processamento da cana, e também, como a gente viu no início da pandemia, né, que afetou os portos, poderia eventualmente também afetar. Então, de um lado, você tem mais produção e uma tentativa de exportar mais produto, né, uma requisição de que o governo ajude na exportação de mais produto, mas, por outro, você tem um fator extramercado, vamos dizer assim, que é o Covid, que pode impactar na possibilidade de que a Índia consiga processar e eventualmente exportar esse excedente de açúcar. E aí a última pergunta que eu faço aqui para a gente entender todos os leques de opções que as usinas têm atualmente é o mercado de CBIOs, né? Como é que tem andado esse mercado? O quanto da meta, né? Estima-se que pouco mais da metade da meta de CBIOs já tenha sido atingido no mercado, mas como que está o andamento da comercialização desse novo produto aí no leque de opções das usinas? A perspectiva ela é muito promissora, né? A gente teve um início até tardio, vamos dizer assim, mas agora, de fato, está iniciado, né? Desde as primeiras negociações. Acho que o importante que a gente vê é que a estrutura agora ela está formada, né? Então, as usinas já que foram certificadas estão fazendo a escrituração do papel, colocando o papel para comercialização. Um ponto importante, né, foi que as metas já foi definida por distribuidor, então a parte obrigada, que são as distribuidoras, elas estavam um pouco fora do mercado e agora começaram a entrar mais, né, no mercado, na ponta compradora. Consequentemente, o que a gente viu aí nesses últimos 30 dias foi um aumento bastante importante do volume de negócios, né? Então, inclusive na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira foi o dia que a gente mais teve negociação de CBIOS e, né, positivamente para as usinas, com um leve aumento de preços, né? Então, a média aí os CBIOS estão sendo negociados na faixa de R$ 20, né, por CBIO, mas já sendo observado nessas últimas semanas um leve aumento. Ontem mesmo a gente teve negociação já a R$ 23. Então, a nossa perspectiva é de que, ainda esse ano, obviamente, por conta da redução da meta do ano, né, praticamente aí pela metade, em função da pandemia, talvez não tenha um incremento muito grande de preços, né? A gente ainda não chegue lá nos R$ 40, R$ 50, que era o preço estimado inicialmente, né, no início do projeto. Mas, na sequência, a gente entende que é bastante promissor. Justamente em função de a gente começar a ter mais demanda, né, da ponta obrigada, já tem possibilitado, as usinas já estão posicionando as vendas um pouco mais altas e aí isso está começando a trazer o preço para cima. A gente precisa entender que, afinal de contas, esse produto, quando ele entrou aí
no mercado, as agências bancárias mesmo estavam fechadas, estavam limitando ali as suas negociações, a entrada de clientes no banco e tudo mais. E eram poucos bancos que tinham começado, né? E isso tem se aberto cada vez mais, né? Ainda é um processo, né? O CBIOS ainda tá num processo aí, mas que logo mais deve dar essa guinada, né? O que a gente viu foi, assim, o, vamos dizer, o crescimento, né, o ponto de inflexão em que a gente tinha um processo um pouco mais travado para algo um pouco mais fluido, veio rápido, né? Assim, depois que a coisa começou, acelerou muito. Então, hoje, você tem realmente muita gente, muitos players já com a capacidade de geração de CBIO, muito CBIO já gerado, e não foi ainda escriturado. Então, o dado, quando a gente fala, né, que já tem disponibilidade de CBIO em torno de mais ou menos 50% da meta, é o volume escriturado. A gente sabe que tem muito volume já disponível, né, mas que ainda não foi escriturado. Então, à medida em que esses volumes sejam escriturados, rapidamente a gente vai ter disponibilidade para atingir a meta. O que precisa realmente é a parte obrigada a entrar mais firme no mercado para, né, adquirir os CBIOS e cumprir as metas que foram definidas. Também a gente já teve um passo adicional, que foi o governo definir isso por player, né, por distribuidora. Então, que foi quando a gente viu essa aceleração das negociações. Muito bem. Eu conversei aqui com o Bruno Conte de Lima, ele que é consultor de açúcar da StoneX, trazendo aí o panorama do mercado de cana-de-açúcar. Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, muito obrigado. Agradeço mais uma vez e fico à disposição de vocês. Um abraço. E você que nos acompanha, continue aqui no site. Logo mais a gente vai trazer informações da safra, né? Acompanhamentos de safra com o Guilherme. Logo mais ele vai trazer informações de como está a safra 2021, né? Vamos entender aí o andamento do que está acontecendo no campo nesse momento, além do acompanhamento aí de mercados ao longo do dia. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações, essas notícias e entrevistas com seus amigos, colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando, você que está assistindo essa entrevista pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no canal aqui do site Notícias Agrícolas, ativar o sininho para receber notificações no seu e-mail, no seu celular, no seu computador, sempre que uma entrevista nova estiver entrando no ar. Assim que ela estiver ao vivo, você recebe e aí não perde nenhuma informação no momento, na hora certa. Já que estamos entrando aí numa nova safra, a informação é essencial na sua tomada de decisões. Muito bem, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.